Gente, que história é essa do BBB ser prolongado por mais 5 dias lá na edição da Globo? Por que eles vão fazer isso? Por que a Globo decidiu colocar mais 5 dias no BBB? E antes da Globo querer prolongar esse vídeo por questões financeiras, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho das notificações e de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Aqui no Faropop, a gente já tinha falado isso para vocês em janeiro dessa possibilidade, porque já estava bastante claro que ia acontecer a Casa de Vidro. O motivo do porquê a Casa de Vidro aconteceu foram dois. O primeiro motivo, que era o mais óbvio, era movimentar o jogo. A Globo não escolheu a Gustavo e a Larissa porque ela achou que os dois eram bonitinhos, que os dois iam ser uma nova aquisição para o programa, ia ser aquela coisa bonitinha, não. E que eles iam passar essa informação toda daqui de fora e tal. Não, a função deles ali eram duas. A primeira, movimentar o jogo. E a melhor forma de se movimentar o jogo é colocar pessoas que já tiveram contato com o mundo exterior e que sabem o que aconteceu no mundo exterior. Por isso, eles escolheram o Gustavo e a Laís, fizeram a Casa de Vidro, colocaram os dois lá e deixou que o público decidisse se eles deveriam entrar ou não no programa. A outra razão do porquê aconteceu a Casa de Vidro era também bastante óbvia. A Globo precisava aumentar a duração do BBB. Existem 3 razões principais do porquê a Globo decidiu prolongar o BBB em mais uma semana, igualando esta edição com a edição de 2021 em 100 episódios. A edição de 2022 vai ser tão longa quanto a edição de 2021. E esses 3 fatores que fizeram a Globo decidir por isso são dinheiro, faturamento, audiência, porque a Globo está precisando de audiência, e o carnaval que foi transferido para abril. Os desfiles de carnaval, pelo menos, né? Porque o feriado continua sendo esse final de semana. Primeiro, a gente já falou do dinheiro, do faturamento. O BBB 22 tem uma estimativa de faturar R$1 bilhão ou muito mais do que isso. A Globo quer esse dinheiro, a Globo precisa inclusive desse dinheiro, porque isso ajuda muito a pagar as continhas que eles têm lá, né? E fora isso, a Globo também tem alguns probleminhas lá com o Bolsonaro, essas coisas. Um dinheiro a mais não vai fazer mal. Então eles vão prolongar isso o máximo que eles puderem, vão fazer o máximo de ações comerciais que eles puderem, o máximo de merchandising que eles puderem, o máximo de provas patrocinadas que eles puderem. A Globo quer faturar e o BBB é o maior faturamento desse começo de ano que a Globo tem. A Globo tem outros programas que faturam bem, que faturam legal, mas nenhum desses programas se compara com o sucesso que o BBB tem. Nenhum deles se compara. Muitos podem até chegar perto, mas nenhum se compara. O BBB é o maior faturamento da Globo nesse começo de ano, quando as coisas estão muito mornas ou paradas. É claro que a Globo sabe disso e é claro que ela vai usar isso a favor dela. Ela vai levantar mais esse faturamento. E a expectativa é que o BBB desse ano tenha um recorde de faturamento. Que ele ultrapasse esse R$1 bilhão. Muito provavelmente ele vai ultrapassar, sim, esse R$1 bilhão em faturamento. Vai ser muito provável que isso aconteça. A outra razão do porquê a Globo decidiu também prolongar o BBB é a audiência. O BBB deste ano não chega nem perto ao sucesso de audiência que foi o BBB 2021. O BBB 2021, e eu assisti, testemunhei isso, inclusive na época eu estava no canal, a gente fazia algumas lives e falava do que estava rolando lá, comentava os números de audiência também. O BBB de 2021 conseguia levantar por volta de 26, 28, batia nos 30 pontos de audiência lá na Globo com muita facilidade. Porque o BBB 21 ele conseguiu movimentar, conseguiu entregar entretenimento, tinha muita briga, tinha muito barraco, tinha tudo o que a audiência gosta de ver. Então era o programa de maior sucesso que a Globo podia oferecer naquele momento. Era o que a Globo mais queria, a audiência que a Globo mais precisava. Só que o BBB 21 ele foi planejado para 2 coisas na Globo. A Globo queria estrear as novelas inéditas dela na fase final do BBB 21.
porque ela sabia que a audiência ia explodir e que assim ela ia conseguir colocar junto as novelas dela, que ela ia conseguir fazer com que as novelas dela conseguissem levantar a audiência, terminar essas reprises todas. Isso já estava sendo um problema para eles desde 2020, mas em 2021 isso se tornou algo bem mais problemático para eles e eles queriam usar o BBB 21 para levantar o Ibope. Era o maior plano deles. Só que a crise do coronavírus lá no Rio de Janeiro impossibilitou a Globo de estrear as produções inéditas dela em abril daquele ano. Em abril de 2021, deveria ter estreado Um Lugar ao Sol, que até aquele momento não tinha sido cortada, não tinha sido reduzida, e essa novela ia ter os seus 155 capítulos e ia terminar lá no segundo semestre de 2021, quando ia estrear Pantanal. O planejamento da Globo era esse, fazer bombar as novelas dela com essa reta final do BBB 21. Só que isso não aconteceu. Não foi possível. A crise do coronavírus impediu a Globo de levar esse plano adiante. Então eles tiveram que manter o BBB do jeito que está, colocar outra reprise no ar, que foi Império. Império não foi nenhum sucesso. A reprise, inclusive, foi a que baixou a audiência da Globo dali em diante. Então, o plano da Globo em 2021 era esse, usar o BBB como uma forma de bombar a audiência dela. Mesmo sabendo que essa edição não repete o sucesso que foi 2021, que passa longe disso, essa edição ainda é a maior audiência da casa, ainda é a maior audiência do programa, ainda é a maior audiência que a Globo consegue todo dia. O BBB, ele tirou o lugar da novela das 21 horas como o programa de maior audiência diária da televisão brasileira. E a Globo precisa usar o BBB de alguma maneira para bombar a estreia de Pantanal, que vai acontecer no dia 28 de março, daqui a um mês. Então a Globo precisa isso, a Globo precisa desse chamariz de audiência, a Globo precisa de tudo isso. Então qual é a melhor forma deles fazerem isso? É fazer as coisas no BBB começarem a acontecer, é fazer com que isso dê certo. A Globo tá indo para cima porque ela quer que isso dê certo, não tem muito para onde correr. Eles precisam fazer com que o programa dê certo, eles precisam disso. E o terceiro motivo do porquê a Globo precisa fazer com que o BBB seja prolongado em mais 5 dias, tem a ver com a transmissão dos desfiles de carnaval, que iam acontecer nesse final de semana, mas não vão mais por causa da crise do coronavírus no Rio de Janeiro. É claro que a crise lá já não está mais tão séria como estava no começo do ano, quando essa decisão de adiar os desfiles para abril foi tomada. É claro que isso foi algo que aconteceu de momento no começo do ano, mas isso acabou prejudicando o planejamento que a Globo tinha feito. Então a Globo decidiu que era mais fácil transferir os desfiles da escola de samba, que é algo que ela praticamente patrocina há anos, colocar em abril, porque isso já estava pago, os desfiles já são patrocinados, já tem patrocinador para isso há muito tempo e a Globo simplesmente não pode cancelar isso como aconteceu em 2021. Para eles é mais fácil ter colocado isso em outra data e eles escolheram o feriado do dia 21 de abril para fazer esses desfiles das escolas de samba. E a final do BBB originalmente estava marcada para uma quinta-feira, dia 21 de abril. Eu achei, inclusive, estranho que a Globo fosse terminar o BBB numa quinta-feira, sendo que quinta-feira nem é um dia de eliminação no BBB. Eu achei que realmente não fazia sentido a Globo terminar o BBB numa quinta-feira, no dia em que vai acontecer os desfiles das escolas de samba, no dia em que uma coisa pode ofuscar a outra, e vai ofuscar. É claro que a Globo foi inteligente de pensar nisso, que uma coisa vai ofuscar a outra, que ela tinha que dar prioridade para as duas, porque ela precisa desse faturamento também. Então, para que eles vão cancelar o carnaval de novo, se eles podem usar o carnaval agora para trazer mais faturamento para eles, e eles podem prolongar o BBB 22 em mais 5 dias? E com isso, a Globo vai empurrar a final do BBB para terça-feira, no dia 26 de abril, e a partir daí eles vão fazer outro especial, dia 101, em que eles vão se reunir de novo na casa, lavar roupa suja, relembrar tudo que aconteceu, exatamente como rolou no ano passado. Mas aí você vai me perguntar, como é que as coisas vão ficar
com a saída da Maria. Bom, a gente tem uma coisa em comum com relação ao BBB 21 nesse ponto. No BBB 21, o Lucas acabou saindo naquela discussão com a Carol Conká, naquela discussão com a Pouca, e toda aquela discussão lá que rolou com ele, e ele desfalcou o elenco naquele momento. E isso já estava na segunda semana, o programa rolando na segunda semana, o planejamento todo feito para ter 100 dias, e a saída de um atrapalha o planejamento dos paredões, porque todo paredão é planejado para acontecer uma vez por semana. E o que foi que a Globo fez para manter o cronograma dessas eliminações e fazer com que ele durasse os 100 episódios? Foi o paredão falso da Carla Dias. Quem lembra do paredão falso da Carla Dias? Ele aconteceu por essa razão. Ele aconteceu por isso, porque a Globo precisava reorganizar o cronograma dela, precisava de mais uma semana para que as eliminações normais voltassem a acontecer. Por isso que a Carla Dias teve o paredão falso. Claro que houve a pressão do público também, mas essa foi a razão principal. E esse ano, vários sites, vários portais, vários canais têm falado que vai rolar uma dinâmica do quarto branco ou a dinâmica do quarto negro, uma coisa assim. É muito provável que aconteça isso, porque a intenção da Globo é levar isso para 100 dias, mas o elenco está desfalcado. A essa altura do campeonato não era para ter 16 pessoas dentro da casa, era para ter 17, porque a Maria saiu, foi expulsa por causa de toda aquela história lá com a Natália. Mas se ela não fosse expulsa, era para ter 17 pessoas ali, ia estar certinho lá para terminar lá no dia 26 de abril, ia estar certinho lá. É muito provável que por causa desse prolongamento da edição, a Globo faça uma dinâmica de um quartinho branco, faça uma dinâmica lá do quartinho preto, faça um paredão falso, alguma coisa para que numa semana não tenha saída de ninguém do programa, para que eles permaneçam lá e assim o cronograma se ajeite de novo, que assim as coisas voltem ao planejamento e assim eles consigam levar isso até o 100º episódio. É muito provável que aconteça isso mesmo. Aqui no Faropop, desde janeiro, a gente já tinha falado isso de fonte segura, que isto ia acontecer, que essa era a intenção do Boninho. E se você está chegando agora ao nosso canal, saiba que você viu isso aqui primeiro no Faropop. A gente já estava falando disso desde janeiro. A gente já estava comentando que desde janeiro isso ia acontecer. E hoje isso se confirmou. A Globo veio a público oficialmente e confirmou que eles vão prolongar o BBB em mais 5 dias, fazendo com que essa edição tenha 100 episódios. Com certeza eles vão comunicar isso para eles lá dentro da casa, porque para eles o programa ainda vai terminar no episódio 95. Falta ainda uns 2 meses para isso acontecer, né? Mas vamos continuar aqui no nosso canal com as nossas lives, falando do BBB, comentando essas fofocas, porque eu sei que é isso que vocês gostam, é para isso que vocês estão aqui comigo. E antes da Globo querer prolongar esse vídeo por questões financeiras, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho das notificações e de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim você me ajuda a espalhar esse trabalho para mais pessoas aqui nessa plataforma. E quanto mais pessoas chegam ao nosso canal, mais ele é espalhado, mais pessoas são impactadas e assim a gente cresce a nossa comunidade de popsters. Seja um popster, se inscreva no nosso canal também. E já que eu tô falando do BBB, já que eu tô comentando para vocês tudo que tá rolando no BBB, eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos só sobre o BBB. Só sobre o que tá rolando ali. Tem uma playlist só disso aqui no canal também, que eu vou indicar para você aqui embaixo. A gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do Faropop. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.